Quem não quer bênção divina? Eu quero bênção divina. Fazer isso em memória de mim, né? Imagine um mundo onde não existisse música, onde não existisse... O que significa isso? Ele vai achar que Beethoven... Já imaginou um mundo sem música, flores, sem a mulher? Olá, eu sou Arthur Demarré, sou professor de filosofia. E eu sou o Bruno Falcão, professor de filosofia e artes. A gente vai falar hoje sobre ócio e cultura. Exatamente. Vamos tentar pegar, acho que é interessante, uma perspectiva histórica. Que a gente tem uma sociedade, né? A gente está atualmente num momento histórico de muita correria, de pouco ócio e muito negócio, né? No latim é assim, não é isso? Negócio, isso. Né? É a negação do ócio. O negócio é a negação do ócio. Então a gente está num momento muito do business, né? Tudo é negócio, tudo é dinheiro, tudo, né? Tempo é dinheiro, etc. Só que isso tem uma data histórica para a nossa sociedade ser assim. A questão do ócio, né, de você ter tempo para a cultura, é uma coisa super antiga, tão antiga quanto ela mesma. Quem brincava muito com duas palavrinhas que tem muito a ver era o Platão, duas palavrinhas gregas. Paideia, tem um livro inclusive, né? Werner Jäger. Isso, Werner Jäger, que é sobre paideia, que é formação, cultura, educação. E tem uma outra palavrinha em grego, e o Platão fazia esse jogo de palavras como ele gostava muito de fazer, com muitas palavras, que é paidia, que significa brincadeira, jogo. Então ele falava que paideia e paidia estavam juntas. A cultura, a formação, a educação tem a ver com brincadeira, com jogo, com ócio, com lazer. Isso é sempre uma coisa compreendida pela sociedade ocidental, desde então. Mas em determinado momento histórico, e por diversos fatores, essa coisa foi perdendo a força. A gente foi caminhando, né, para um outro rumo, que é justamente como a gente vive hoje. Quer dizer, o ócio, esse ócio sadio, a cultura, ela é vista como algo meramente secundário, não como algo realmente para o qual nós devemos nos dedicar. E principalmente aqui no Brasil, que não é normal em muitos países da Europa, por exemplo. O Brasil é o país onde a cultura, o ócio, é um negócio de elite, né? Como se isso fosse para poucos, como se isso fosse uma coisa que não fosse para todo mundo, como se a cultura fosse algo desprezível, algo secundário, né? Isso é um problema que a gente tem aqui no nosso país. Mas tem um problema histórico aí no meio. E aí eu vou ser muito cuidadoso em falar isso, porque pode levar mais interpretações, generalizações, mas isso tem uma raiz religiosa, me parece, uma raiz protestante. E eu não estou falando isso da minha cabeça. Inclusive quem escreveu isso foi pelo menos oficialmente, protestante, que foi o Max Weber. Max Weber é um sociólogo alemão, cuja obra mais famosa é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele lançou em 1905, então 100 anos mais ou menos atrás. Lembrando aqui que nós temos muito carinho para os nossos irmãos protestantes. Na minha época de faculdade foram extremamente necessários, me apoiaram super na minha conversão, eu ainda não estava dentro da igreja, não sabia por onde caminhar, só tinha tido uma experiência com o Nosso Senhor. Mas assim, então é sempre nesse tom de olha, um debate filosófico, teológico, isso aqui nesse sentido. Sai do coração, entendeu? Isso aqui não é pra criar, polemizar, nada disso. Nada disso. Então falo com muito cuidado isso. Mas a gente não pode deixar de falar. Parece que isso aí é uma coisa importante de ser dita. O que é que o Max Weber percebeu? Esse sociólogo que é dos mais aclamados academicamente, então acho que é indiscutível a importância dele. Perfeito. No livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, num dos capítulos, ele coloca que justamente o espírito do capitalismo, porque o que interessou o Weber? O Weber era um sociólogo. Então ele foi estudar a sociedade da Alemanha da época dele. Ele vive ali, né, no final do século XIX, no século XX, ele pegou a transição, a unificação da Alemanha, né, a Alemanha virando império. E o Weber, ele, querendo estudar a sociedade alemã, querendo entender o fenômeno, né, da sociedade alemã, e ele se interessava muito por uma sociologia da religião, então ele vai estudar, né, os católicos, os protestantes e tal, que eram grande parte da sociedade na época. E ele percebe uma coisa interessante. O Weber percebe que os protestantes se dedicavam mais para a educação técnica. A educação técnica é profissão. Então, o cara quer ser mecânico, o cara quer ser engenheiro, o cara quer ser, sei lá, médico. Profissão, educação técnica, técnica, né? Educação para a arte de realizar alguma coisa. Uma habilidade específica em produzir algo. Exatamente, perfeito. Né? É isso. Uma habilidade utilitária. Produtiva, utilitária. Vou fazer alguma coisa com esse negócio
imediatamente. É onde é uma ação que você produz algo que é diferente dessa ação, né? Ou você consegue produzir um bem ou um serviço, né? Daí que vem o nome arte servil, né? Porque ela serve a algo diferente dela, né? Perfeito. Ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para se adquirir outra coisa. Exato. Então eu estudo engenharia lá para construir a ponte, né? Serviço, né? É uma arte servil. E quando eu entrego a ponte, eu ganho meu dinheiro e acabou. Acabou. Né? Que é a diferença entre remuneração, salário e a arte liberal, onde você tem o honorário, que remete à honra. Tu me deixa emocionado. Não, vai lá. Tu me deixa emocionado. Não, continua assim. Não, porque isso foi lindo, bonito, cara. Não, remete à honra no seguinte sentido. Se a arte liberal, que tem a ver com a filosofia... Uma coisa nobre, né? Uma coisa honrável. Exatamente. Honorário remete à honra. Perfeito. E isso pressupõe o quê? De que existe uma incomensurabilidade entre o efeito produzido e a remuneração paga. Em outras palavras, você ganha uma contribuição para o seu sustento, mas é fato que aquilo que você recebeu nunca você vai conseguir colocar um preço. E aqui eu cito aqui o Oscar Wilde. Eles sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Puta, aí tu... Volta. Volta. Feita essa bela digressão. Exato. Fiquei até aqui sem palavras. Segue o jogo. Chora não, Tô chora. brincando. Fala aí. Não, mas vamos lá. Então o Weber percebeu que os protestantes iam para a educação técnica, na sua maioria, estatisticamente, a sociologia lida com estatística, né? E ele percebeu que os católicos iam para uma cultura mais humanística. O que é humanística? Quer dizer, as artes liberais. Exatamente. As artes, né? O que a gente hoje chama, nosso termo moderno, ciências humanas. Então, os católicos tinham essa pegada ainda mais clássica, os protestantes mais técnica. E ele percebe que isso tem uma raiz, de fato, no protestantismo, mais no início, né? Sobretudo com Calvino, que enxergava o trabalho, e aí o trabalho no sentido profissional, esse de arte servil, produtiva, ele enxergava o trabalho como um sinal, João Calvino, Exato. um dos reformadores protestantes, mais importante, ele enxergava o trabalho como um sinal da predestinação, um sinal da bênção divina. Isso é muito louco, né? Isso é doido, assim com todo respeito, né? Mas isso é muito estranho. Isso é muito né? louco. Quer dizer, quanto mais você prosperar, quanto mais você ganhar dinheiro, quanto mais seu trabalho estiver indo bem, isso é um sinal da bênção divina. Pô, São Francisco então tá ferrado. Pô, São Francisco tá ferrado, pô. É. Que isso, rapaz. São Francisco estava mal. Aí complicou, porque o Weber, quando começou a ver que isso daí desenvolveu-se, né, na linha do protestantismo, que ele chama de um protestantismo ascético, onde você então, já que é uma benção divina, quem não quer benção divina? Eu quero benção divina. Você também quer benção divina, todo mundo quer benção divina. Então, se o trabalho bem realizado, próspero, é um sinal da benção divina, quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu prosperar, mais abençoado serei, ou mais abençoado estarei, né, pelo menos em sinal, né? Será um sinal da bênção de Deus na minha vida. Então, o trabalho profissional... Que é, no final das contas, desculpa, se você parar pra pensar, é uma noção, assim, de compra da salvação, sob certo aspecto. Até agnóstica, no sentido de que você pressupõe que a salvação, ela não... Claro que a gente tem as obras, né? Tô aqui pensando aqui no que você está dizendo. De compra, de você... É uma visão gnóstica, de que pressupõe que o sujeito ele vai obter a salvação somente pelo conhecimento, né? E não por uma atitude de entrega, na fé. Que são duas ações completamente diferentes. Não sei se me fiz claro. Acho que sim. Entendi. Vou trabalhar muito para ganhar o dinheiro e vou ganhar aqui um ticket. É, como se isso sinalizasse uma salvação, né? Isso sinaliza uma predestinação, Sim. né, de Deus. Desculpa, continua. Não, mas é isso, é isso. Mas e aí? O Weber, ele pega justamente algumas máximas, né, do Benjamin Franklin, que é isso, tempo é dinheiro, crédito é dinheiro. Quer dizer, isso é uma máxima do nosso tempo, não é isso? Então, o Weber, ele viu isso, e ele falou, olha, tá aí, o espírito do capitalismo, que é isso de você trabalhar para acumular riqueza, trabalhar para si mesmo, para acumular riqueza, quase como um fim em si mesmo, e não mais como algo, como dizia Aristóteles, né? A gente vai trabalhar para poder filosofar, quer dizer, ninguém está negando trabalho aqui, pelo amor de Deus. Você vai trabalhar, né? Aristóteles mesmo diz, né? Ganhar dinheiro é melhor do que filosofar, quer dizer, no sentido de que você tem que ter a sua estrutura material primeiro, você não vai abandonar quem depende de você e o próprio sustento para fazer filosofia. Isso é pilantragem, você está sendo desculpa o termo, parece-me uma
e maturidade. Você, agora eu vou ficar 24 horas aqui filosofando, não vou Não, não é trabalhar. isso que a gente está falando. Isso é completamente caricato e idiota, não é isso que a gente está falando. Até porque a noção de ócio não é necessariamente um tempo, é uma coisa que É também... uma abertura do espírito. É um estado de espírito, Exatamente. exatamente. É um estado contemplativo. Exato. Não é necessariamente um tempo. E aliás também tem essa diferença. A pausa do trabalho, as férias, isso tudo já está em função do trabalho. Sim. Portanto, não é necessariamente ócio, né? Está em função do trabalho, então é trabalho, né? É outro lado da moeda. Mas não é disso que a gente está falando quando a gente fala de ócio. E esse ócio, por sua vez, também não é um período de tempo específico. É um estado de espírito. É isso. Porque você pode ter hoje um cara que fica o dia inteiro sem fazer nada. E nunca contemplou nada. E não tá se elevando espiritualmente e absolutamente em nada. Então isso que o Bruno falou é exatamente isso. Não é uma coisa quantitativa, né? É uma qualidade da alma. Você estava falando do Weber com... Desculpa, cara, eu te interrompi na questão de como é que a noção técnica de trabalho influenciou na cultura protestante e a tradição liberais para o catolicismo. E aí Segundo ele percebeu isso. O protestantismo é isso. Ele não é isso, né? Mas ele levou a uma certa concepção de trabalho que é própria do nosso dia de hoje, que é isso. O trabalho, ele é quase uma vaca sagrada, né? Se alguém chega e fala pra você, não me chama agora porque eu estou trabalhando profissionalmente. Hoje a gente respeita muito, não, o cara tá trabalhando, né? Quer dizer, você bota mal, assim. Se o cara chegar e falar, não, olha, eu tô, sei lá, tô rezando. Não, então a gente pode te interromper. Você tá rezando? Rezando é uma coisa inútil, então não posso interromper, né? Então é uma coisa assim. Eu acho muito importante a gente deixar clara essa definição das artes liberais para as artes servis. Sim, fala disso um pouco. Artes liberais, como a gente estava falando, são as artes livres. Livres por quê? Porque elas não servem a nada, a não ser a si mesmas. Nesse sentido, elas são inúteis. E justamente porque elas são inúteis, elas são livres. Quais são as artes liberais, não clássicas? As artes liberais, os caminhos clássicos, são os caminhos que remetem... Eu vou lançar um aqui do mito da criação das musas, tá? O poeta Píndaro, poeta grego lírico, ele fala que o nascimento das musas, né? Você tem lá, Zeus pega e do caos ele ordena o cosmos. Cosmos significa boa ordem, de onde vem cosmético, né? A harmonia. Tudo feito, lindo, maravilhoso, ele se vira lá para outros deuses e fala assim, e aí? Tá faltando alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Tem alguma ponderação a fazer? Aí um deles fala assim, claro, tem sim. O que é? Ele fala assim, eu acho que você devia criar algum tipo de dispositivo que fizesse com que a criação inteira, e as criaturas, né, que a gente relembrasse e exaltasse de tempos em tempos a beleza do cosmos, a beleza do universo, daquilo que foi feito. O que você fez, que está muito lindo, está muito maravilhoso, é precioso isso aqui. E aí, Zeus vai ter uma relação com Mnemosyne, e aí dessa relação, né, com Mnemosyne, nascem as 9 musas, que basicamente você pode... Daí que vem a educação poética, a educação pelas musas, ou a música na tradição clássica. As nove musas, basicamente você pode dividir em 3 ramos. Dessa memória, fazer isso em memória de mim, né? Ou seja, nós estamos no culto para quê? Para agradecer e relembrar, né, por quem que nós estamos ali, né? E por quê, né? Então, essas 9 musas que nascem de Zeus com Mnemosyne, tá? Que é a deusa da memória, você pode dividir em 3 ramos da contemplação amorosa, né? Onde você celebra e relembra a beleza do cosmos, a beleza de estar vivo, a beleza do fundamento divino da realidade. Esse é o ponto, tá? De que há uma concordância amorosa entre você e a realidade. E aí eu já vou entrar num aspecto muito preciso. Essas 3 vertentes do espírito humano é aquilo que você tem ali disposto simbolicamente na sala de assinaturas do Vaticano. A piedade, as artes, não é isso? E a filosofia. Tá? Então esses são os 3 meios pelos quais você celebra e você relembra fazer isso em memória de mim, né? O padre diz na missa. Bonito. Você relembra o fundamento divino, amoroso do cosmos, né? Nós os amamos porque ele nos amou primeiro. E você começa a educar a criança para ela amar a realidade, né? E não se revoltar contra ela, que é a grande questão. É isso que fundamenta o ócio contemplativo, a escolé, né? A escola, né? Onde você vai ramificar todas as áreas do saber, né? Que na tradição clássica você tem o trivium, quadrivium,
que seria lógica, gramática e retórica, depois a música, a aritmética, a astronomia e a geometria. Fundamentados antes de tudo pela piedade e pelo conhecimento poético, que é a arte das musas. E aí tem toda uma aula pra gente falar sobre isso. Mas, então você tem as artes liberais. E elas são liberais por quê? Porque elas são livres, elas não servem a mais nada. Perfeito? Elas não visam produzir um bem ou um serviço fora delas, elas não visam ganhar um dinheiro, elas não visam nada disso, elas visam a contemplação amorosa da realidade. É só isso. Né? Você agradecer a Deus, você se sentir grato e celebrar a criação. Graças a Deus que o mundo é assim. Por quê? Porque podia não ser, pô, pra começar de conversa. Exato. A gente não para pensar nisso, né? Sim. Podia não ser. É isso que o Bruno falou, você imagine um mundo onde não existisse música, onde não existisse... Exato. Onde não existisse beleza meramente, assim, contemplativa, uma beleza inútil. E aqui para nossas esposas, onde não existisse a mulher. Você, meu amor, tá, Ana? Deixar bem claro isso, é. Não, mas tá isso. A gente não tá falando que a mulher é uma beleza inútil, A gente tá muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Que é o mais elevado. Muito pelo contrário. É a música e a flor. Já imaginou um mundo sem música, flores, sem a mulher? Exato. Era melhor morrer, pô. É que esse termo, né, inútil, é entendido de uma maneira completamente equivocada pelos nossos dias. Completamente É justamente porque é inútil nesse sentido de que não é servil. Qual a utilidade de você... É justamente nesse sentido que ela é livre. É. Ela não serve a nada mais além dela em si. Isso é lindo. Entendeu? Ela é um fim em si mesmo. É muito claro isso, né? E todo o processo de cultura está fundamentado em cima dessa visão. O ócio é uma visão pilar da educação clássica. Né? Daí que vem escola. Sim. Não precisa ir muito longe, pô. Não precisa. E as artes servis? São servis, né? Não denegrindo, não querendo tirar o mérito, né? Que todo mundo precisa do pão, né? Da moradia, botar gasolina no carro. Mas assim, dinheiro para comprar livro, café, né? Fazer esse estúdio bonito aqui. Mas nem só de pão vive o homem. O homem, por ser um ser espiritual, ele é feito para um propósito maior. Algo que ultrapassa o reino do trabalho pelo trabalho. Exato. Perfeito? E as artes servis, elas são servis porque elas, como eu falei, elas servem a algo além delas, né? Fora delas. Perfeito? E aí você tem aquilo que a gente falava na aula passada, a ideia de salário e honorário. Honorário tem a ver com honra, remete às artes liberais e pressupõe o quê? Uma distância abismal, intransponível entre o efeito obtido na alma da pessoa e a paga recebida, né? Que é justa, é importante, mas você entende o seguinte, olha, muito obrigado por ter, né, eu tô te dando uma ajuda, né? Tá aqui, padre. O padre tem um salário, mas o que ele nos dá é algo assim, a Eucaristia, a confissão, a absolvição, né? Os sacramentos. Não tem como você botar um preço nisso. Vocês entendem? A gente dá uma contribuição para o sustento dele porque a gente o ama, a gente quer. Mas não é uma paga. Mas a gente sabe que existe um abismo, uma distância intransponível entre aquilo ali que a gente está pagando e o bem que ele está nos dando. Assim é para um professor, para um mestre, quando ele consegue despertar no aluno algo dessa arte liberal que leva, que a finalidade última é levar você para Deus, né? A salvação da alma. E aí, com relação à questão do mundo do trabalho, o Piper ele lembra isso. Tem duas frases que eu queria falar aqui, que são frases já da filosofia moderna. Uma de Francis Bacon, que vai dizer que saber e poder são a mesma coisa. Né? Saber é poder. Francis Bacon. E em seguida, Marx. Quando Marx vai dizer o seguinte: até hoje os filósofos quiseram contemplar o mundo, mas eu vos digo, transformai-o. Ou seja, joga no lixo tudo isso aqui que a gente está falando, esse fundamento da tradição ocidental, da educação ocidental, da cultura ocidental, joga no lixo. Né? E fica só na praxis, no trabalho. O que significa isso? E aí eu te passo a palavra, que são duas visões de mundo contrárias. Porque aquele que detinha a visão do ócio não estava colocando para baixo a visão do trabalho. Mas essa visão moderna, utilitarista, está não só tirando o trabalho do seu posto e, portanto, acabando com a própria noção de trabalho tal como era visto antigamente. Aristóteles dizia, trabalhamos para obter o ócio. E ele dizia que o ócio, leisure, o lazer contemplativo,
é o início de toda ação, isso é muito importante. O início de toda ação é o lazer contemplativo. Não há ação sem isso, real. E do que a gente está falando aqui então? São duas visões antagônicas. No sentido, em que sentido mais preciso, Bruno? No seguinte sentido, de que uma olha para a realidade, observa a realidade, o mundo, como criação. E a outra observa a realidade e olha para ela como uma matéria-prima para o que eu vou usar, para o que eu quero fazer. Percebe a diferença brutal, abismal? Uma é criação de Deus. A outra é a matéria-prima que está em função do meu desejo que eu quero fazer. Que, em última análise, se reporta à promessa da serpente no Éden. E sereis como deuses. Sim. Não é mais você que é imagem e semelhança de Deus. É o mundo que deve ser imagem e semelhança sua. A chance da gente, nessas duas visões antagônicas que o Nuno botou, se a gente toma essa visão mais contemporânea e moderna de o que importa é transformar o mundo, quer dizer, manipulá-lo e não contemplá-lo, é que nós vivamos como máquinas, né? Esse é o problema, né? Isso. O ócio, gente, é o que nos deixa humanos, né? O que eu estou fazendo aqui com o Bruno? O que você faz quando você vê, se tiver filho, seu filho está lá brincando com os brinquedinhos dele, você fica lá olhando ele, que bonitinho. O que é isso? Isso é ser humano, isso é você ser a pessoa que consegue simplesmente estar ali, porque estar ali é bom. Sem uma perspectiva utilitária, sem uma perspectiva, o que eu vou ganhar com isso? É você estar fazendo uma coisa que nos diferencia dos animais. Os animais não têm contemplação. Você não vai ver um lobo parando para refletir, né? Eu vou escrever agora uma poesia para manifestar meus sentimentos. Você vai ver o lobo querendo... Ele simplesmente reage. Ele está ali sempre em movimento, em busca de algo para a sua nutrição, ou para a sua sobrevivência, para o seu descanso. É a vida animal. Então, essas propostas filosóficas, por exemplo, a do Marx, né, que ele bota isso que o Bruno falou nas teses sobre Feuerbach. É uma das teses do Marx. Exato. Que ele fala isso, justamente essa frase famosa. É, no fundo, para quem tem um pouco de cultura clássica, justamente uma afronta a uma vida humana, verdadeiramente. Uma vida onde você valoriza, por exemplo, a vida familiar, a vida espiritual, a dança, a vida de estudo, a vida cultural. A música. É uma proposta de animalização do homem. É uma proposta de animalização do homem. O homem se torna... A imagem que vem sempre é o hamster na rodinha. Exatamente. É uma engrenagem, né? Uma proposta de você entrar na engrenagem. É terrível ver, o Bruno citou o Francis Bacon, né? Que era uma figura extremamente complicada. E ele fala isso, né, no Novo Órgão, né? Essa frase, que saber é poder. Quer dizer, o que eu sei é para manipular a natureza. O que eu sei é para transformar as coisas a meu bel prazer. O saber é poder. Né? Você ama sua esposa para alguma coisa? Exato. Né? Eu amo meus filhos para alguma coisa? E antes que se diga, nós vamos vender curso aqui. Então, antes que nos acusem de utilitarista, eu já digo logo, uma coisa é a finalidade, outra coisa é a consequência. Perfeito? Não é a finalidade última do que a gente faz aqui. O Brasil tem a séria tendência... A gente faz por vocação e por amor. Agora, como consequência, também é natural que você produza algo nesse sentido. Mas a finalidade última, eu sempre falo com meus amigos professores, eu falo, ninguém é professor porque está querendo ganhar dinheiro. O que não significa que a gente não goste do nosso salário, que a gente não acha que mereça receber o salário e que deveria ser mais alto, de repente, né? Pô, no mundo ideal, né? Com toda a boa intenção do mundo e por melhor que seja o seu salário, né? O pessoal sempre quer mais, né? Essa é uma tendência nossa. Você me lembrou uma coisa interessante. O Brasil é um país que acredita no inverso do que a tradição ocidental sempre acreditou. O Brasil acha que o dinheiro gera cultura e não o contrário. Então você vê lá com a Lei Rouanet, né? Você injeta penca de dinheiro numa situação, né, de pessoas, com todo respeito, que não tem a capacidade de somar 2 com 2, e você acha que dali vai sair cultura. E o bizarro... Quando é o contrário, é o que o Bruno está falando. A cultura, ela gera dinheiro, ela é digamos assim, o mercado, ele é a consequência de pessoas capacitadas, a consequência de pessoas com ela não tem o dinheiro como finalidade, mas acaba sendo uma consequência. Claro. Entendeu? A diferença de finalidade e consequência. Não é a finalidade da cultura gerar dinheiro, mas acaba sendo uma consequência, inevitável. Assim como não é a finalidade do ócio, né, você, sei lá, trabalhar, mas acaba sendo uma consequência muitas vezes. Né? Aquilo ali gera algum tipo de fruto ativo. Mas as pessoas confundem tantas coisas, enfim. E essa questão que você falou da cultura dessa visão invertida do dinheiro gerar cultura, isso também é marxista na base. Sem dúvida.
né? Porque Marx entendia a cultura como um subproduto, né, das relações de produção econômicas. Para ele, a base da cultura, a base da sociedade, perdão, era as relações de produção, a produção econômica de bens e serviços. Perfeito? Que ele chamava de infraestrutura, e a cultura, a religião, a lei, a moral, tudo isso seria uma espécie de superestrutura, ou seja, um produto criado pela ideologia do poder, né, para subjugar as massas. Então o sujeito nessa visão, ele vai ouvir Beethoven, ele vai achar que Beethoven é um filho da puta. Beethoven era, né? Ele estava sendo... Porque é alta cultura, então tudo assim, tudo que é alta cultura deve ser nesse... Pelo amor de Deus. Ele está tentando estabelecer, né? Manter um establishment, né? Um sistema funcionando de poder econômico, quer dizer, um negócio... Aí você olha pra história, você fala... Cachapante. Assim, e olha pra dentro de si e você fala assim, cara, não é, as coisas não funcionam desse jeito, meu Deus. Não, pô, não é assim que funciona. Eu não sou... e aí entra a questão do realismo. Eu não funciono desse jeito. Se você para pra ser sincero consigo mesmo, com quem está à sua volta, você vê que não é... As coisas não podem funcionar assim. Não faz sentido funcionar assim. Né? Exato. Entra a sinceridade, né? De você ver, não é assim que eu funciono. Exato. Como é que pode uma sociedade inteira funcionar assim? Mas é isso que a gente tem para hoje, né? O nosso país é isso, ele advoga essa ideia. Né? E a gente vê o resultado cultural do Brasil, as piores notas dos alunos em provas internacionais. E diga-se de passagem, o Marx escreve essa frase, até hoje os filósofos quiseram contemplar o mundo, porém eu vos digo, transformai-o. Naquele texto que o Arthur falou, nas teses sobre Feuerbach. Feuerbach foi uma espécie de teólogo ateu. Isso existe na história do pensamento, né? E é desse teólogo ateu que o Marx vai tirar a noção de alienação. Veja como é complicado o que o Feuerbach vai falar. Quem fala isso maravilhoso é aquele livro que eu te dei, o Drama do Humanismo Ateu, do padre jesuíta Henri de Lubac. Mais uma para nossa bibliografia. E ele fala o seguinte, o Feuerbach, olha que... Cara, é meio diabólico assim, eu acho a coisa. Ele vai dizer o seguinte, que num livro chamado A Essência do Cristianismo, ele vai dizer... Olha o nome do livro, né? É pra pegar trouxa mesmo. Ele vai pegar e vai dizer nesse livro que a noção de Deus, ela nos aliena de nós mesmos. Alienar vem de alien, né? De outro, né? De você estar exilado, tem a noção de você estar exilado, né? De si, né? Nesse contexto. Por quê, segundo Feuerbach? Porque, segundo Feuerbach, a noção de Deus seria uma espécie de projeção das melhores qualidades que para Feuerbach seriam humanas, né? Mas que nós deixamos de nos apossar delas, de tomar posse delas, e serei como deuses, da promessa da serpente, né? Justamente porque a gente projeta num ideal que é ilusório, que é Deus. A gente projeta tudo melhor, então a gente se aliena daquilo que a gente tem de melhor, porque aquilo que a gente tem de melhor a gente estaria, segundo Feuerbach, projetando num outro, que é ilusório, que é essa ideia fantasmagórica de Deus, que para ele não existe, porque ele é um teólogo ateu. E esse é o cara que o Marx vai tomar aí como um dos seus mestres. Então assim, veja em que passo estamos. Daí você não se surpreende, porque que então tá bom. Então essa atividade contemplativa de contemplar Deus, né, o fundamento amoroso, a presença, né, o fato de que o cosmos é ordenado, né, de quando planta uma semente de pera, nasce pera, né, não nasce um cachorrinho, né, você não ganha uma irmã nova, né, nasce pera, né. E assim, ele ignora toda essa questão e joga tudo isso no lixo e transforma o mundo numa rodinha de hamster. Em cima de um ideal do paraíso na Terra. É uma inversão completa. E sereis como deuses. Tá lá. A serpente de língua bifurcada. Quando a gente nega a nossa parte mais humana, a gente se torna menos humano. Quer dizer, a nossa parte mais humana é essa. Perfeito. A nossa parte mais humana, ela é espiritual. O problema é muito da psicologia moderna, por exemplo, né? Eu não sou estudioso de psicologia, eu sei um pouco só. Mas pouco que eu sei é que, entendendo o núcleo do que é, por exemplo, a psicologia do Freud, você entende que a antropologia, a visão dele de homem, ela é completamente invertida. A parte mais superior, que é a inteligência, a vontade, a parte espiritual, ela é colocada lá para baixo. E você começa, na verdade, na parte inferior, dos instintos. Como se isso fosse o núcleo fundamental do ser humano. Então isso está tudo ancorado, interconectado, né? Nesse mesmo período. Freud, Marx, eles são Nietzsche.
São de períodos próximos e isso sustenta a visão de muita gente da nossa sociedade hoje. Esse que é o problema. A influência que isso tem, o peso que isso tem hoje. A gente inverteu, né, a situação na nossa visão de homem. Então a parte nossa espiritual, que é essa que está voltada para o ócio, ela foi, né, deixada de lado. Então, acho que o problema está aí, né, hoje em dia. É isso. É o poste fazendo xixi no cachorro, né? É exatamente isso, é a inversão. É isso. É isso.